Eu vou pedir que você que veio aqui e trouxe a sua Bíblia, que você tome a sua Bíblia. Tome sua Bíblia assim na sua mão direita. Diga que você fique de pé, levante a sua Bíblia assim com fé, por sobre a sua cabeça, sua Bíblia digital, sua Bíblia no seu telefone, sua Bíblia impressa aí. E declare comigo, mas declare com fé, com certeza. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis 6. 2 Reis 6, versos de 8 a 23. A leitura é um pouquinho comprida, mas a gente vai ser muito direto hoje com a palavra. Então, 2 Reis 6, de 8 a 23. E a palavra do Senhor assim nos ensina: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes, ou seja, foram várias vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegando de noite, e cercaram toda a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, ou seja, Geazi, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço, ou seja, então Geazi disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ou o que será de nós? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos a ele, abra os olhos a Geazi, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e cheios de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou-os a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Eliseu, feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes manda-lhe pôr diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas sobre a terra de Israel. Senhor Jesus, essa é a tua hora, meu Pai. Em nome de Jesus, toma
a nossa mente cativa a Ti, Senhor, para que nós possamos entender um pouco mais de Ti, do Teu reino, das Tuas palavras, e possamos sair daqui, Senhor, com a convicção de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Tu não mudas, e que as mesmas coisas que Tu fizera, Tu faz hoje e farás eternamente, em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina e nos revela, durante toda a história ali, principalmente no Velho Testamento, algumas guerras que o povo de Israel travava com as nações ali vizinhas. Mas nessa parte aqui específica, ele fala de um conflito que já estava se arrastando por algum tempo entre Israel e a Síria. E não é nada muito assim novidade para a gente, até hoje ainda tem essa tensão, até hoje ainda tem esse tipo de coisa ali naquela região. E o rei da Síria combatia o povo de Israel e tinha muitas condições, ou muito mais condições, de vencer ao povo de Israel. Pelo preparo do exército, pelo tipo de equipamento que eles tinham, pelo material bélico que eles tinham, pela tecnologia que eles já tinham na época. E eles tinham mais condições. Humanamente falando, eles tinham mais treinamento, eles tinham mais ferramental do que o povo de Israel. Mas toda vez que ele queria preparar uma emboscada, uma armadilha, para consumar de vez aquelas batalhas ou aquela guerra, para consumar de vez a vitória e ser triunfante sobre o povo de Deus, toda vez que ele idealizava, não, agora eles vão passar por tal lugar e eu vou armar ali uma emboscada, meu exército vai estar ali. Quando ele chegava lá não tinha ninguém, o povo já tinha passado, já tinha armado outra emboscada, ele começou a ficar encucado. Ele disse, não é possível, mas eu só comento isso aqui com as portas fechadas do meu palácio, com os meus conselheiros, com os meus generais, com os meus oficiais superiores de guerra. Alguém está vazando essa informação. Tem algum traidor aqui entre nós, não é possível. Ele começou a debater e discutir aquilo ali no palácio, porque ele estava sem entender como é que todas as ações que eles planejavam contra o povo de Deus, quando eles iam tomar as ações, eram vazias, não prosperavam. E ele ficou sem entender. Aí o rei da Síria procurou alguém e perguntou, quem é que está traindo? Tem que ter um traidor, porque tudo leva a crer que é isso, que como eu planejo tudo muito minuciosamente não acontece. Até que eles disseram, não tem nenhum traidor, é porque do lado de lá tem um homem, que ele se relaciona com o Deus dele, e o Deus dele revela muitas coisas a ele, e livra o povo dele. Mas vamos seguindo em nossas vidas, não é muito diferente. Se a gente fizer um paralelo entre o que acontecia naquela época e com a vida que a gente vive hoje, é muito semelhante. A gente passa por muitas batalhas na nossa vida, a gente passa por muita dificuldade, a gente enfrenta muita coisa que a gente não quer, muita adversidade. E a gente precisa buscar o sucesso em todos os empreendimentos da nossa vida. Que ninguém nasceu e quer correr a corrida da vida para não ser vitorioso. Eu não tenho esse que fala, não, eu estou aqui, mas eu não quero dar muito certo na vida não. Não tem. Todo mundo que nasce e vive quer dar certo na vida, quer que as coisas aconteçam, quer que tudo flua, que vá conquistar, avançar. É natural do ser humano querer ir para cima e fazer acontecer. Mas às vezes as coisas não dão muito certo, às vezes as coisas dão errado. E aí você fica se perguntando, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para mudar? Você às vezes pega se perguntando como o rei da Síria, poxa, mas isso aqui era estratégia, não deu certo, mas o que é que está acontecendo? E algumas pessoas são exatamente como o rei da Síria, mas outras começam a despertar para aquilo que Deus quer, começam a despertar para um relacionamento melhor e mais íntimo com Deus, e começam a desfrutar de uma vida, assim como o povo de Israel desfrutava. Quando a emboscada estava armada, eles já tinham passado. E muitas pessoas, hoje, com esse despertamento, começam a viver semelhantemente ao povo de Israel. Eles veem o seu caminho se abrir para que eles possam passar de pés enxutos, assim como eles passaram pelo Rio Jordão quando se abriu, assim como eles passaram pelo Mar Vermelho quando se abriu. Porque a gente se atenta só, o Mar Vermelho se abriu, sim, mas o Rio Jordão também se abriu. Ou seja, o que é que isso acontece? Por que eu estou querendo falar isso? Não foi uma novidade, aconteceu uma vez, não. Para dizer que Deus fez uma, depois fez outra, e pode fazer outra vez. Depende da minha e da sua fé, de enfrentar aquilo que está na nossa frente sem desespero. Parar, pensar e dizer o que é que eu preciso nesse momento. Aí qual é o segredo do sucesso do povo de Israel? Qual é o segredo que faziam eles triunfar sobre todas essas coisas? Eu quero que você aprenda um pouco nessa noite com a experiência do povo de Deus, de como ter sucesso.
E eu vou dividir essa pregação nessa noite em 4 tópicos, apenas 4 tópicos, para que a gente consiga assimilar bastante, entender e pôr em prática. O primeiro, ouvir o que Deus fala. Repita comigo, ouvir o que Deus fala. Pronto. Quando o rei da Síria perguntou aos seus soldados se alguém estava vazando informação, se tinha algum traidor, se tinha algum espião, o que é que estava acontecendo com seus planos, ele ficou sabendo que tinha um profeta no meio do povo de Israel, que recebia a revelação de Deus sobre tudo o que aquele rei da Síria planejava e projetava contra o povo de Deus. Tudo Deus revelava a ele. Tudo. E o lindo e o maravilhoso é que, se a gente olhar na Bíblia, lá em Amós 3,7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, às vezes a gente passa por uma coisa na vida e fala: pô, mas eu não esperava isso. Se estivesse se relacionando de perto com Deus, quando acontece, fala: isso eu sabia que ia acontecer, porque meu Deus já me disse que ia ser assim, e já me disse que ia me dar vitória dessa outra forma. Tudo está na forma como a gente se relaciona. Tudo está na forma como a gente se relaciona. Esse dia eu recebi um vídeo muito interessante de uma criancinha falando sobre várias coisas. Na próxima pregação eu vou explicar melhor isso. Mas ele fala sobre treinamento. E é uma coisa muito, muito, muito bacana. E eu já quero traçar esse paralelo agora no começo. Se você olha, por exemplo, hoje, eu consegui dar uma escapulidinha aqui do estudo e assistir ali os 20, talvez 25 minutos finais do Masters, do golfe, lá nos Estados Unidos. E eu estava muito empolgado assistindo com a Atila Neto. Eu gosto de golfe, minha mulher gosta, meu filho gosta, meu sogro gosta, enfim, a gente joga um pouquinho. E hoje foi muito marcante, porque já tinha 14 anos que o Tiger Woods não chegava numa final. Ele foi diagnosticado com uma doença na coluna e ele não podia mais voltar a jogar golfe. E ele jogou hoje e venceu o Masters ali em Augusta. E por que eu estou falando isso? Por que ele venceu? Porque ele treinou. Por que ele venceu? Porque ele se preparou. Por que ele venceu? Porque ele investiu tempo naquele talento que ele tem. Então, para você desenvolver uma habilidade sua maior, você tem que investir tempo. Ah, mas Ronaldo, ele foi um fenômeno jogador de bola, treinou muito. Ayrton Senna foi um piloto sem precedentes, treinou muito. Tudo aquilo que a gente investe nosso tempo para treinar. Quando a gente treina, a gente não gasta tempo, a gente investe. Então, tudo aquilo que a gente investe tempo para treinar, a gente desenvolve uma habilidade melhor de fazer aquilo. Então, já que eu quero te dizer nessa noite, já bote isso na sua cabeça, guarde isso no seu coração, invista tempo em relacionamento com Deus. Que quanto mais tempo você investir no seu relacionamento com Deus, melhor você vai ficar em se relacionar com Deus. E quando você se relaciona com Deus melhor, você começa a entender Deus melhor, você começa a ouvir Deus melhor, você começa a entender melhor os planos que Deus tem para a sua vida, e você começa a pôr em prática tudo aquilo que Ele tem sonhado para você. Mas para isso você primeiro precisa ouvir o que Deus fala. Você só vai conhecer a voz de Deus quando você passar a se relacionar com Ele, investir tempo, treinar isso todo dia. Você vai saber de longe quando é Deus falando com você. Faça um paralelo assim com a pessoa que você ama, a sua namorada, seu namorado, o noivo, noiva, seus pais. De longe, não é da multidão, alguém chamou seu nome, você fala: alguém está me chamando, mas ninguém chamou, eu ouvi a voz. Assim vai ser com Deus. Comece a sintonizar seu ouvido à voz de Deus. E Deus vai começar a revelar os segredos para que você não erre mais o caminho. Para o rei da Síria, isso é algo impossível de acontecer. Alguém saber o que ia acontecer ou antever um acontecimento, ele não existe. Para o rei da Síria é impossível. Mas para Deus e para o povo de Deus, isso é algo natural. Natural. Muitas pessoas sofrem por ouvir conselho de pessoas erradas. E as pessoas erradas, elas tendem a nos dar conselho que nos fazem rodar em círculos. Você quer uma resposta, a pessoa vem por aqui, aí você vai. Aí não acha, a outra não, é porque não era bem dessa forma, era para cá, e você volta. Aí você chega na frente, não, era para cá, e você volta. E você fica andando em círculos, zigue-zagueando, e sai do caminho que foi trilhado para você e na sua vida. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir pessoas, mas escolha as pessoas a quem você dá ouvido. E as pessoas a quem você dá ouvido, escolha as coisas que você vai ouvir dessa pessoa. Que são coisas que vão acrescentar em sua vida.
se são coisas que vão trazer mudanças em sua vida, se são coisas que vão te jogar para cima, te levar para o alto, são coisas que estão vindo do coração de Deus através daquela pessoa para a sua vida. Mas se são coisas que estão te tirando do foco, se são coisas que estão te tirando do rumo, se são coisas que estão te desbalanceando, pergunte a Deus: Senhor, eu tenho que continuar ouvindo isso? Senhor, eu tenho que continuar ouvindo essa pessoa? E comece a ampliar a sua capacidade de filtrar aquilo que você ouve. E comece a procurar se relacionar mais com as pessoas que tendem a te indicar mais o caminho certo. As pessoas que são usadas por Deus para isso. Isso que você tem que procurar. E é difícil a gente achar isso, porque tem muita gente querendo ajudar, como tem muita gente querendo atrapalhar, transvestida de gente que quer ajudar. Mas quando a gente começa a sintonizar nosso ouvido à voz de Deus, Ele começa a nos dar discernimento para que a gente ouça as pessoas certas que querem nos ajudar na vida. O Espírito Santo começa a revelar no seu coração. Na Bíblia tem uma passagem que eu gosto, fala assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Quando você estiver naquela multidão de conselhos que você não sabe para onde seguir, uns dizendo vai para cá, outros vão para cá, separe, respire, foque, olhe para o céu e fala: Senhor, me dá direção. E a Bíblia é clara, você vai ouvir atrás de ti dizendo uma voz: este é o caminho, meu filho, este é o caminho, minha filha, vá por aqui, avance, que é isso que eu tenho brilhado para você. Para ter sucesso, primeiro é preciso ouvir a Deus. Deus é o nosso conselheiro por excelência. Deus sabe todas as coisas. E Ele com certeza é o nosso melhor orientador. Sabe, Deus é a nossa bússola celestial. O Espírito Santo é o nosso Waze espiritual. É aquele que diz: vá por aqui. Quando você sai na saída errada, você já vem logo no coração. Já vem aquele, ó, fazer retorno. Pegar a próxima rotatória. Tempo de mudança. Então bote isso no seu coração. Você tem que ouvir a voz de Deus antes de tomar as suas decisões. Mas você tem ouvido a voz de Deus antes de tomar as suas decisões? Para ter sucesso, primeiro ouça o que Deus diz. Segundo ponto, ver o que Deus mostra. Ou ver os sinais de Deus. Às vezes Deus está gritando com você, você não está ouvindo, Ele começa a te mostrar coisas. Já que Ele não está me ouvindo, eu vou começar a mostrar. Mas a gente tem que estar com nossos olhos espirituais abertos, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Às vezes Ele está lá querendo chamar a atenção: ei filho, olha para cá, o caminho é esse, não vai por aí não. E a gente está desligado, e Ele vai tentar de tudo chamar a nossa atenção, porque Deus é um Pai amoroso. Sabe, quando Jesus estava orando e chorando, que Ele chamou Deus de Abba, Ele estava nos ensinando. Abba em aramaico é papaizinho querido. Essa é a relação que Deus quer comigo e com você. Ele não quer uma relação distante, Ele quer uma relação de pai e filho, de pai e filha. Ele quer uma relação de família. Este é o cuidado que Ele quer exercer comigo e com você. Cuidar como filhos. Por isso que Ele quer nos mostrar coisas. Nessa passagem que a gente leu, a Bíblia contou que o rei da Síria estava tão desesperado para pegar Eliseu e prender, que ele falou: faz um levantamento aí de inteligência, procura onde esse homem vai estar, porque eu vou prender ele. Aí descobriram: não, ele vai estar em Dotã. Ele aí pegou, mandou todo o exército para lá, na madrugada, e ele disse: no outro dia a cidade está cercada, ele não vai ter como sair, eu vou prender ele, vou acabar com essa vantagem de Israel. E aí Deus não falou a Eliseu: ó, sai daí, que o pessoal está indo para ir te pegar de madrugada. Não falou. E aí Eliseu estava dormindo ainda, quando Geazi, o moço dele, acordou e olhou e viu que estava cercado, toda a cidade, por guerreiros. Ele aí se desesperou: chegou Eliseu, nós estamos cercados, e agora o que será de nós? Lembra até Chapolin, né? E agora o que será de mim? E agora o que será de nós, Eliseu? E Eliseu, muito tranquilo, muito confiante, estava. Por quê? Porque ele sabe que Deus é Pai.
Ele sabe que Deus não ia ter um relacionamento com ele naquela profundidade para chegar e entregar ele daquela forma. Então, ele estava confiante que se Deus não tinha revelado, é porque Deus tinha outros planos. O que é que eu quero que você entenda? Se você não ouviu, abra o olho, porque se você não ouviu, você vai ter que ver a solução. Se Deus não te disse, sai daí porque vai ter problema e já estou te dando a solução hoje. Se você não escutou, você vai ver, mas a solução vai vir de qualquer forma. Ou de forma audível, ou de forma visual. A saída vai chegar, o escape vai chegar, a vitória vai chegar, o livramento vai chegar, a restauração vai chegar. E aí Eliseu, quando olhou, ele viu a multidão do exército de Deus, de anjos, que já estavam por cima do exército do rei da Síria. E ele olhou assim e disse: Deus, abre os olhos do moço, abre os olhos espirituais de Geazi, para que ele possa enxergar e contemplar o tamanho do teu exército, que já está aqui para nos dar o livramento. E a Bíblia conta que Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, e Geazi contemplou aquele exército maravilhoso de Deus que ali estava. Os anjos acampados ao redor, como está lá em Salmo 34:7. Que o Senhor dá ordem aos anjos para que eles acampem em volta da gente, para que nos livre. Deus é tão cuidadoso que Ele não fala que vai nos livrar apenas de uma cilada de morte, de uma emboscada, de uma doença. Ele diz que vai estar ali para a gente não tropeçar com o nosso pé em pedra mesmo. Pensa aí, para você não dar uma topada. Deus está cuidando para você não dar uma topada. No português, claro. No baianês é isso. Quem já tomou uma topada aqui sabe como dói. Deus cuida para que você não tome uma topada. Ah, bispo, mas eu já tomei uma topada. Como é que estava você com Deus nesse dia? Que Ele está lá em todo momento, na mesma posição, pronto para te amar a cada instante, pronto para se relacionar a cada instante, pronto para falar com você a cada instante, mas de repente a gente não está pronto para ouvir, pronto para te mostrar a saída, a gente não está pronto para ver. Mas Geazi contemplou aquele exército do Senhor maravilhoso. E o lindo é que ele pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi para que visse, mas ele pediu a Deus que fechasse os olhos daqueles homens que foram para intentar contra a vida dele. E numa mesma passagem a gente viu que o Deus pode abrir os olhos para que a gente enxergue a solução, mas que pode fechar os olhos para que a gente não foque no problema. É o mesmo Deus. Já falei isso algumas vezes na igreja, tudo aquilo que a gente foca expande, tudo aquilo que a gente foca cresce, tudo aquilo que a gente investe tempo fica maior. Então você tem uma escolha, você vai escolher focar nos seus problemas, nas suas dores, decepções e tristezas, ou você vai focar nas coisas que Deus tem maravilhosas para a sua vida. E Deus vai começar a te revelar para que você comece a enxergar o cuidado que Ele tem com você, o exército dele à sua volta, para te livrar a todo instante. E aí, Eliseu pediu também para que se fechasse os olhos daqueles homens. O Senhor também, a gente pode pedir ao Senhor: fecha os meus olhos, Senhor, para essas barreiras, para dificuldades. Só me mostra os seus planos de vida para a minha vida. A gente precisa pedir ao Senhor, assim: desvia os meus olhos para que eu não veja as vaidades, os pecados, as coisas ruins, mas vivifica-me no teu caminho, como está em Salmos 119, 37. Que a gente possa fechar os olhos, Senhor, para as coisas que não vêm de Ti, não têm parte com o Teu reino, mas abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar tudo que Tu tem sonhado para a nossa vida. Para que a gente possa enxergar a saída, para que a gente possa enxergar o caminho de Deus. Porque a gente é testado a cada dia, a cada momento, com uma diversidade de caminhos, mas a gente tem que seguir aquilo que Deus traçou. Aí eu te pergunto: você tem visto a vontade de Deus para a sua vida? Para ter sucesso, contemple o que Deus te mostra. Terceiro ponto: falar o que Deus ensina. Eliseu era um profeta de Deus, e como tal ele precisava falar apenas aquilo que Deus colocava nos seus lábios e no seu coração. Ele tinha que falar as coisas que Deus ensinava a ele. Se dissesse algo que Deus não ensinou, se dissesse algo que Deus não tinha dito, não ia dar certo, não ia prosperar, não ia para frente. Mas se obedecesse fielmente a palavra de Deus, ele seria bem sucedido. Por isso que Eliseu, o que ele falava se cumpria, por isso que o que Eliseu falava dava certo.
E por isso que todos os planos do rei da Síria eram frustrados. Porque Deus falava com Eliseu, Eliseu falava com o povo de Israel e o livramento vinha. Mas ele só falava aquilo que Deus ensinava. Tudo foi criado pela palavra de Deus, está lá em Hebreus 11:3. Então a palavra do Senhor tem poder sobrenatural. Está escrito na Bíblia, de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1:8. Lá em Mateus a gente sabe a história do centurião. Ele creu no poder da palavra de Jesus e com a sua ordem o milagre aconteceu. Ele creu no ensinamento, ele creu no que Deus disse. Antes de você dar uma resposta para alguém, antes de você querer firmar um propósito, consulte o Senhor Deus com a sua orientação. Medite na palavra de Deus na Bíblia. Senhor, o que é que tem aqui que eu posso usar nessa situação? A palavra de Deus é uma bússola, já disse isso em todo momento, que ela tem que nos orientar. Sabe, se nós somos um povo celestial, a Bíblia é a nossa constituição. Ela nos ensina o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, o que nós em Deus somos capazes de realizar. É uma baliza que nos diz qual e como devemos trilhar o nosso caminho. E qual e como devem ser as nossas atitudes e as nossas palavras. Procure orientação na Bíblia antes de você firmar um compromisso. Porque quando você der sua palavra, não volte atrás. Na Bíblia está escrito em Mateus 5,37, seja porém a tua palavra sim, sim. E quando for um não, não. Porque o que passar disso, diz a Bíblia, vem do maligno. Então peça para que Deus coloque firmeza em você de propósito, para quando você proferir uma palavra, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Isso possa ser selado por Deus em nome de Jesus. Para que a gente possa reproduzir aquilo que Deus quer em nossas vidas. Que a gente possa se importar, não com o que os outros falam, mas o que a Bíblia diz a respeito de cada situação. Você tem dito o que Deus ensina, você tem dito, você tem falado aquilo que você tem aprendido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Para ter sucesso, fale o que Deus ensina. E o quarto e último ponto, fazer o que Deus manda, ou fazer o que Deus determina. Eliseu não fazia nada que Deus não ordenasse, que Deus não orientasse, não direcionasse. Eliseu seguia à risca tudo o que lhe era ordenado. Depois de ter ouvido tudo que Deus tinha falado, visto o que Deus tinha mostrado e dito o que o Senhor tinha ensinado, chega a hora agora da gente fazer o que Deus manda. A gente tem que ouvir, a gente tem que ver, a gente tem que crer nos ensinamentos, mas tem que fazer o que Deus manda. Se Eliseu fosse fazer a vontade do rei de Israel, ou até do povo de Israel, de repente até dele também como judeu, eles estavam travando aquela guerra com a Síria há tanto tempo. E pela misericórdia de Deus, Deus deu uma estratégia, eles foram capazes de capturar todo o exército sírio. E eles levaram ali para Samaria. E qual é a vontade de um povo em guerra quando você captura todo o seu inimigo? Ainda mais naquela época. Você ainda não tinha os tratados e as convenções sobre guerra, não trouxe todo mundo aqui, vamos matar todo mundo ao fio da espada, acabou. Acabou a guerra, ganhamos. E Deus chega e fala para Eliseu, diga ao rei que sirva pão, diga ao rei que sirva água, que alimente o exército inimigo e que depois despeça-os. E o rei foi além, a Bíblia nos conta que o rei fez um banquete para o exército sírio. Aí você está se perguntando, mas está alimentando o inimigo, está tratando bem o inimigo? Não, está seguindo a determinação de Deus. Se Deus disse que era para fazer aquilo, é porque o resto ele garantia. Se ele disser a você, faça isso meu filho, faça isso minha filha, o compromisso é dele, o livramento vai vir dele, a vitória vai vir dele, a restauração vai vir dele, a saúde plena vai vir dele, a paz vai vir dele. Mas cumpra a determinação que Deus colocou no seu coração. Cumpra a determinação que Deus colocou no seu coração. Eu sei que não é fácil não se vingar, ou melhor dizendo, não é fácil perdoar.
Às vezes a gente passa por algumas situações na vida que a gente está mais fragilizado, está numa situação inferior, e a gente pede auxílio ou ajuda a alguém. Poxa, me ajuda, eu não estou conseguindo fazer, tem misericórdia aqui, me ajuda. A pessoa está numa situação tão superior, não ajuda. Pisa. Aí a gente fica naquele sentimento, mas vai chegar o meu dia. Quando você começa a inverter o jogo, e você inverte o jogo e fala, não, agora eu vou devolver tudo. Acho que não tem ensinamento maior do que esse. Era o dia do povo de Deus se vingar de tudo. E Deus disse, alimenta. Alimenta. Dá alimento, eles caminharam também muito tempo. Dá alimento, despede em paz. Alimentado de barriga cheia, e foi feito um banquete para os inimigos. E fazendo esse estudo hoje, lendo algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que o exército sírio saiu dali perplexo. Ele jamais imaginaria que aquilo ia acontecer, que ele ia ser capturado, que ele ia ser levado para o meio de Samaria, que ele ia ser alimentado e despedido em paz. Tenho certeza que eles não imaginaram isso. Mas Eliseu fez o que Deus mandou, e porque ele fez o que Deus mandou, a guerra acabou. A contenda acabou, a confusão acabou, a matança acabou, o desespero, o grito, o choro acabou, porque foi feito o que Deus determinou. Eliseu fez 3 coisas que Deus manda: perdoar. Está na Bíblia, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem e perante a todos os homens. Romanos 12, 17. Então, primeiro, Eliseu perdoou. Segundo, não vingar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. E o terceiro ponto é um pouquinho mais difícil. Porque perdoar é difícil, mas a gente consegue, num exercício diário de perdão, resolver isso. Não vingar também é difícil, mas a gente consegue exercitar e colocar isso em prática. Agora o terceiro ponto, amar os inimigos, isso é difícil. Mas na Bíblia está escrito, se o teu inimigo tiver fome, ela não fala se teu amigo, se teu vizinho, se teu irmão, se teu parente. Não. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. O povo saiu dali tão perplexo, que eles não foram chicoteados, não foram batidos, eles foram alimentados, tratados bem, que eles chegaram lá, a gente não pode perseguir mais esse povo. Foram brasas amontoadas na cabeça, porque eles foram amados de forma diferente. Eu tenho certeza, eu tenho falado isso muito na igreja, não há nada mais poderoso do que o amor. Não tem nada mais forte do que você amar alguém, do que você perdoar, não se vingar e amar com intensidade. Amar com gestos, abraçar, beijar, com palavras. De você servir ao seu próximo de alguma forma, para que ele se sinta amado, acolhido. Porque se a gente, errando da forma que a gente errou, Jesus entregou a vida dele deliberadamente, foi morto, por amor a nós. Essa é a maior forma de amor. Então a gente tem que amar o nosso próximo também. Não só perdoar, não só não se vingar, mas amar. Comece a colocar um propósito no seu coração, independente da situação que você chegar na sua vida, de que espaço você galgar, você não vai pisar nas pessoas, você não vai se vingar das pessoas, mas vai amar a todo tempo. Você tem feito o que Deus manda, você tem se vingado ultimamente. Para ter sucesso, faça o que Deus manda. Deus tem a chave do sucesso. E para a gente concluir nessa noite, o segredo do sucesso de Eliseu e o segredo do sucesso do povo de Israel foi ouvir o que Deus diz, ver o que Deus mostra, falar o que Deus ensina e fazer o que Deus manda. Esse tem que ser o nosso exercício diário. Ouvir a voz de Deus, enxergar os caminhos de Deus, falar as coisas que Ele nos ensina e fazer o que Ele nos manda. E essa é a receita completa para ter sucesso na vida ou em todas as áreas.
O povo de Israel teve sucesso em tudo, porque a vontade de Deus foi realizada. A guerra terminou em paz, não teve mais matança. O povo seguiu em paz, seguiu adorando a Deus, sem ser mais perseguido. Como servo de Deus, certamente da vontade de Deus que sejamos bem-sucedidos em tudo o que a gente fizer no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa saúde, nos nossos estudos, em tudo. Em tudo, 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 tudo. Mas para isso a gente precisa fazer a coisa certa. Não adianta nada confiar em Deus e fazer tudo errado. A Bíblia diz em Salmo 37:3: confia no Senhor e faze o bem. Como filhos de Deus precisamos aprender a seguir a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo, está lá em Coríntios 2:16. Se nós temos a mente de Cristo, a gente tem que agir como Cristo agiria em qualquer situação. Então é bom a gente dar uma pausazinha quando alguma coisa vem que se abate sobre a gente, uma situação que a gente tem que resolver alguma coisa. Para um pouco, respira, fala: Senhor Jesus, eu tenho a tua mente, como é que tu agiria nessa situação? Como é que você reagiria, Jesus? Que tipo de reação você teria? Se a gente tem a mente de Cristo, a gente tem que agir como Cristo agiria. Que nessa noite a gente possa ter essa consciência de que a gente tem que agir em todas as áreas da nossa vida como Cristo agiria, como Cristo agiu, que é assim que Ele quer que a gente viva. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido? Obedeça à vontade de Deus e tudo, eu te asseguro, eu te garanto, tudo vai dar certo, em nome de Jesus.